Olá, eu sou Luana Pimentel e eu tô aqui mais um dia para compartilhar a palavra de Deus com vocês. Já curte esse vídeo, compartilha, se inscreva no canal. Hoje eu vim aqui trazer uma reflexão sobre que na caminhada com Deus nós teremos que desagradar as pessoas. Nós teremos que falar não para as pessoas. Nós não atenderemos às expectativas que as pessoas têm para nós, na maioria das vezes. E eu peguei aqui um texto de Gálatas, capítulo 1, e versículo 10, onde fala: vejam que eu não estou procurando agradar a homens, estou procurando agradar a Deus. Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, eu não poderia ser servo de Cristo. O que acontece, gente? O mundo, ele coloca expectativas sobre a gente, sobre como deveríamos ser, o que deveríamos fazer, como deveria ser a nossa família, como deveria ser a estruturação da nossa vida. E o teu pai tem uma expectativa sobre a sua vida, o teu marido tem uma expectativa sobre a tua vida, os teus amigos têm uma expectativa sobre a sua vida, os seus filhos, as pessoas de fora que nem te conhecem têm uma expectativa, que não te conhecem profundamente, têm uma expectativa sobre a sua vida. Tem os seus funcionários, se você tem uma expectativa sobre a sua vida, eles acham que deveria ser X padrão, seus colegas de trabalho vão ter expectativa sobre a sua vida. E aí? Nossa, quantas expectativas que eu falei aqui. E uma vida onde eu atendo às expectativas das pessoas, ao invés de somente atender às expectativas de Deus, é uma vida de tormento, Porque você não sabe se faz o que teu pai sonhou pra você, se com a expectativa do teu namorado, você não sabe se atende a expectativa das pessoas que trabalham com você. E aí, o que acontece? Mas por que muitas das vezes a gente atende a expectativa, né, do outro, e não, em vez de confiar só na expectativa que Deus tem pra gente? Gente, o ser humano, ele tem uma necessidade de ser amado muito grande. Tem uma lacuna no coração do ser humano que ele precisa de amor, ele precisa ser amado, ele precisa se sentir aceito, ele precisa se sentir adequado. E o inimigo, ele utiliza isso em nosso favor, contra nós, né? E muitas das vezes, os comportamentos que você tem, as escolhas que você tem, é baseado na expectativa do outro, né? O que o mundo acha que eu deveria ser, certo? Eu deveria ostentar, eu deveria só buscar o sucesso, eu deveria abster do sucesso. O que o mundo fala, né? Então existem muitas caixinhas que as pessoas tentam colocar a gente, e às vezes, para não gerar conflito, pra gente ser aceito, a gente se submete demais às pessoas, às expectativas delas, né? Então, e às vezes a gente se enxerga, constrói nossa identidade nesses comportamentos que a gente criou, ao invés de construir nossa identidade em Cristo, né? Qual que é a expectativa do outro? Que você haja segundo ao que ele pensa, ao que ele acredita ser certo, né? E a gente não precisa fazer isso. Então, se o seu colega de trabalho ele tem uma expectativa que você deveria fazer tais coisas, ou quando você não cede ali a alguma coisa que a pessoa ela impõe ali pra você como certo, eu falo muito na maternidade, né? Eu, como mãe, vou dar um exemplo pra gente clarear. Eu já tinha uma mentalidade de como que é uma mãe certa, né? Como que é uma mãe segundo o padrão do mundo, uma mãe correta. E eu tinha esse pensamento, né, que é um pensamento que o mundo projetou na minha mente, através das minhas vivências, e ao qual eu valorizava muitas outras coisas. Por exemplo, né, antes de eu conhecer a Jesus, o que eu queria, né? Apenas sucesso financeiro, para ter uma família boa, uma família estruturada, para que meu filho acessasse as melhores escolas, para que meu filho não precisasse passar pelo que eu passei na minha vida. E ir atrás disso, e correr atrás, e trabalhar para isso e tal. Só que quando eu conheci a Jesus, eu entendi que não existe, primeiramente, um padrão certo, sabe? Que esse é o padrão de mãe correta. Mas eu entendi que Deus tem um plano para cada mãe, né? Cada mãe vai carregar uma história. Então o mundo projeta uma expectativa altíssima em cima das mães. Mas cada um tem suas dores, suas limitações. Então eu me colocava numa caixinha. Se for pra ser mãe, eu que tenho que fazer tudo pro meu filho, tem que estar tudo perfeito, porque só eu que sei fazer. E a gente vai colocando muitas cargas na nossa vida, mas na verdade eu tava
quando eu imaginei a maternidade assim, eu tava tentando atender a expectativa do mundo, né? Ah, esse é o modelo de mãe perfeita, então eu tenho que fazer isso todos os dias. E aquilo lá vira um fardo na nossa vida se a gente não tem clareza e discernimento do que a gente deve fazer. E isso até às vezes impede a gente de aceitar ajuda, né? Eu tinha dificuldade de, por exemplo, de aceitar ajuda, de ter uma estrutura de apoio ali, porque eu achava na minha cabeça que talvez eu não seria mãe suficiente. Mas isso é. E o mundo te coloca. A mãe boa é a mãe que faz tudo. É a mãe que se mata ali, é a mãe que se acaba, é a mãe que dedica e tal. Mas assim, o que é dedicar a um filho? É você dar o melhor pra ele, sabe? Você dá a sua melhor versão de mãe pra ele. Então, às vezes, Deus trabalha da seguinte forma: ele tem ali todo um plano pra você. Você idealiza uma coisa na tua cabeça pra atender as expectativas do outro, do que é ser bom naquela área, e você começa a carregar ali fardos e começa a se afastar do projeto de Deus pra sua vida. Então, quando eu entendi que tá tudo bem, eu vou ser a melhor mãe que Deus vai me preparar, Deus sabe de tudo. Eu sou mãe nesta fase, nesta hora, e Deus sabe que ponto que eu estou hoje, emocionalmente, espiritualmente. Você começa a acreditar mais em Deus e confiar mais em Deus e não na opinião do outro. Se o outro vai te julgar se você tá sendo uma boa mãe, se você tá sendo uma, uma boa filha, ou se você vai estar sendo uma boa funcionária. Então, existem padrões no mundo que nos fazem ter uma expectativa, e pra gente ser aceito por certas pessoas, a gente adquirir comportamentos. Então, eu podendo ter uma estrutura de apoio, me sentia culpada por ter. E a verdade é que a melhor coisa pro meu filho é eu ter apoio para que eu consiga ser a minha melhor versão pra ele. Então, Deus não me chamou pra ficar 24 horas ali como a mãe que eu idealizei na minha cabeça. Ele me chamou pra eu ser o melhor pro meu filho. E outra, antes a minha expectativa, como eu falei, era colocar eles na melhores escolas e tal, tal. E Deus foi me mostrando no caminho que a maior herança que eu posso deixar pra ele é ele conhecer a Cristo. Gente, eu não tinha entendimento nenhum disso. Então, todas as minhas escolhas vão ser baseadas no que Cristo vem desenvolvendo em mim. Então, antes, eu escolheria uma escola pro meu filho, pela melhor qualidade de ensino, pelo melhor, se é bilíngue, se não é, o que ele vai aprender e tal. Claro que eu olho para esse ponto hoje, mas, gente, eu quero que ele esteja em um ambiente hoje, onde uma escola, por exemplo, que ofereça princípios e valores cristãos e desenvolvimento emocional para ele. Porque hoje eu sei que a gente empreende já há 10 anos e hoje eu vejo que a maior habilidade do ser humano não é habilidade técnica, é habilidade emocional e a habilidade e conhecer a Cristo. Então, quando a pessoa ela sabe da sua identidade em Cristo e ela tem um desenvolvimento bom emocional, ela se sobressai em qualquer área que ela trabalhar, qualquer área que ela for empreender. E o conhecimento técnico hoje está muito acessível. Então, hoje eu valorizo, mas o mundo prega que eu deveria colocar em tal escola, porque tal escola tem um método tal, 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 tal. Eu não vou segundo o mundo, eu vou segundo o que o Espírito Santo me guia, né? Então, o Espírito Santo, por exemplo, me guiou para eu colocar meu filho numa escola de princípios e valores cristãos. Eu olhei, claro, a qualidade de ensino, mas isso para mim foi inegociável. Negociável. Eu nem fui visitar escolas que não eram baseadas nisso. Por quê? Mas a escola tal é a melhor. Não, melhor para quem? Entende? Melhor para quem? Então, eu encontrei a Jesus e minha vida foi transformada. E a única coisa que eu peço muito a Deus, eu falo, Deus, que eu consegui ensinar o caminho até o Pai pro meu filho. Para que, quando eu não estiver mais aqui, ele consiga saber que ali é o refúgio dele. É ali que ele se organiza, é ali que ele vai ter paz, é ali que o sentido da vida real se completa, sabe? Então, eu fui mudando durante a caminhada. Então, muitas vezes, por exemplo, na onde eu empreendo, tem muitas pessoas que têm expectativas ao meu respeito, né? Eu não ligo. Eu não ligo, mas não me submeto. A expectativa é do outro, então o outro que se vire com a expectativa dele. Porque acha que deveria ser assim, porque acha que deveria ser assado. Então, não vou me submeter. Porque eu acho que você deveria fazer tal faculdade, tá? Mas é o que o Espírito Santo me direcionou. Se a gente não sabe que a gente é em Cristo, a gente faz qualquer coisa pra ser aceito. Porque o ser humano, gente, ele quer ser aceito, ele quer ficar calmo, ele quer ter paz. Então, qualquer coisa que ele vê ali que ele vai ter paz, ele tá entrando. Entende? Quando ele não conhece a Cristo. E aí, você vai ter que falar não pra muitas coisas. Não pra muitas coisas. Não pra festas, não pra oportunidades que parecem ser interessantes aos olhos humanos.
Mas se não for vontade de Deus, você vai ter que dizer não. Porque parecem muitas oportunidades na nossa vida, mas a gente tem que perguntar pra Deus: Deus, você escreveu toda a minha história, minha vida é confiada a ti, eu devo seguir isso? Parece uma oportunidade, mas eu devo seguir isso? Ou eu tô fazendo isso por conta do meu ego, pra agradar as pessoas ou pra ser aceito? Diga não. Diga não para o que não, Deus não te chamou pra fazer. Pode parecer bom, mas, gente, uma coisa boa fora da vontade de Deus é uma coisa ruim. A gente vai se perder, a gente não vai conseguir concluir a caminhada porque não é para aquilo que Deus nos chamou. Então, a reflexão que eu trago hoje é: não se submeta ao padrão do mundo para ser aceito, mas se submeta à palavra de Deus, ao que Deus diz pra você. E tá tudo escrito na Bíblia. E o Espírito Santo te revela a palavra. A Bíblia é um livro vivo que fala a palavra rema. A palavra rema é a palavra diretiva pra você. Mas não faça as coisas sem refletir. O porquê que eu tô fazendo isso? Por que eu tô fazendo essa escolha? É pra agradar homens? É pra eu me sentir aceito ou é pra agradar a Deus? Nisso você já não vai se guiar pelas escolhas do mundo. E você também não vai se sentir mal quando você frustrar as pessoas, as expectativas que ela tem a teu respeito. É melhor frustrar as pessoas do que frustrar a Deus. Se você servir a homens, você não consegue servir a Cristo. O que o outro pensa que você tem que fazer, o que o outro acha que você deveria se comportar, a festa que você deveria ir, o curso que você deveria fazer, o jeito de mãe que você deveria ser, não importa. O que importa é o jeito que Deus pede pra você ser. Então, lide bem, lide bem. Frustrei as pessoas? Bom, vamos frustrar. É isso mesmo. Não era isso que você esperava de mim? Ótimo, ótimo. Vida que segue, porque é isso que Deus espera de mim e é isso que importa. O resto, gente, não vai, no final da vida, não vai ter o menor sentido, o menor valor pra você. Então, confie em Deus, nos caminhos de Deus e não tente agradar homens com o preço de desagradar Deus. Ele é soberano e ele te criou. Então, ninguém melhor do que ele pra saber aonde que você deve estar, como que você deve falar não ou sim pra tua vida. Nem tudo que parece bom lhe convém. Certo? Gente, essa foi a reflexão que eu tive aqui hoje, viu? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.